Vamos então resolver o conjunto de exercícios de sólidos geométricos relativos a poliedros e não poliedros. E vamos iniciar pelo exercício número 1, que diz o seguinte: considera os sólidos geométricos a seguir representados. Temos aqui 12 sólidos geométricos e, relativamente a eles, verificar quais deles têm apenas superfícies curvas, aqueles que têm superfícies apenas planas e aqueles que têm superfícies curvas e superfícies planas. Como superfícies curvas temos a esfera, não é? O sólido B. Como sólidos que têm apenas superfícies planas, temos este prisma, pentagonal, irregular, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 5 lados, e vamos já ver porque é que isto é um prisma pentagonal. Temos esta pirâmide quadrangular, temos o cubo, e temos esse paralelepípedo retangular. Temos este prisma octagonal, se considerarmos esta face e a face oposta como bases, e depois a altura, depois vamos ver porque é que também é considerado um prisma, e temos este octaedro, não é? E finalmente temos esta pirâmide, 1, 2, 3, 4, 5, pirâmide pentagonal oblíqua. Verificamos que o vértice não coincide, a projeção do vértice sobre o plano não coincide com o centro do polígono da base, portanto fica descentrado, significa que está inclinado, é uma pirâmide oblíqua. E finalmente os sólidos que têm superfícies curvas e superfícies planas, temos aqui o cilindro, este cilindro reto, este cilindro oblíquo, não é? O eixo é perpendicular à base, não é perpendicular à base, este é perpendicular à base, este faz um ângulo diferente de 90 graus. Temos aqui o tronco de cone, é um cone que é depois cortado, mais à frente veremos em pormenor, e finalmente o cone. Como sólidos que tenham apenas superfícies curvas, temos o B, que é a esfera. Como apenas superfícies planas, temos o A, o C, o E, o I, o J, o K e o L, portanto os que estão a verde, e finalmente a vermelho os sólidos que têm superfícies curvas e superfícies planas. Agora vamos ver porque é que estes dois sólidos podem ser considerados prismas, não é? Vemos aqui este prisma pentagonal, né? Tem 5 lados, a base, se repararmos, a base tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, e portanto são paralelas, esta base inferior e a base superior, depois tem uma determinada altura. Como podem ver, este é considerado um prisma. Poderia haver uma certa confusão sobre isso, mas nós temos que determinar as bases são sempre polígonos iguais e paralelos, não é? E que depois podem ser gerados a sua translação de modo a darmos a espessura do sólido, não é? Se considerarmos esta face e a face oposta que são iguais, mas se formos gerar a translação de uma relativamente à outra, nós não obtemos este sólido, obtemos um paralelepípedo, não é? E não esta figura. Portanto, as bases para gerar este sólido tem que ser esta de baixo e esta de cima. Depois, fazendo a translação, obtemos este sólido geométrico. Relativamente ao outro, isto é um prisma também octogonal, tem 8 lados. Se considerarmos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E do mesmo modo, as bases são esta base inferior e esta base superior, porque fazendo a translação de uma relativamente à outra, até à posição da outra, de inferior até à superior, obtemos o sólido que temos, não é? Se fosse, por exemplo, esta face lateral, já não. Íamos obter também um paralelepípedo. Podemos visualizar, não é? Cá está. Deslocação, translação de uma base de uma posição relativamente à outra, de modo a obtermos a espessura, darmos espessura ao polígono e, portanto, obtemos um sólido, não é? Partimos de um polígono, que é o polígono da base, dando-lhe a altura, obtemos o sólido. Aliás, os poliedros não é mais do que um conjunto é constituído por polígonos, as faces são polígonos, não é?
Segunda questão, usando as letras da figura, indica quais os poliedros que são convexos e os que são côncavos. Para já só podem ser considerados como sólidos convexos ou sólidos côncavos os poliedros, né? Portanto, neste caso, os não poliedros, neste caso a esfera, o cilindro oblíquo, o tronco de cone e o cone, não são poliedros, portanto não entram nesta classificação. Agora, relativamente aos convexos, são estes, portanto o C, o E, o I, o K e o L. Porquê? Porque se definimos quaisquer dois pontos definidos na sua superfície, definem um segmento que estão sempre contidos no próprio sólido, não é? Como poliedros côncavos, temos estes dois e vamos já ver porquê. O A e o J, vamos já ver dinamicamente no GeoGebra porque é que eles são côncavos. Se verificarmos, por exemplo aqui, é possível definirmos aqui três segmentos, definimos estes como podemos definir outros. E se fizermos a movimentação dos segmentos, verificamos que a totalidade ou parte dos segmentos estão fora do sólido. Logo, por isso é que o sólido é côncavo. Portanto, se conseguimos atravessar uma reta por um poliedro, de tal modo que essa reta parte dela está no exterior, depois entre a entrada e a saída no sólido, significa que o poliedro é côncavo. Caso contrário, é convexo. Aqui neste caso temos três exemplos de segmentos que estão parcialmente fora ou totalmente fora do sólido, até um sólido que é considerado côncavo. Relativamente ao prisma octagonal, podemos também definir aqui vários segmentos. Estão aqui definidos três, um nesta face, esta face interna. Verificamos que parte do segmento está no exterior, assim como os outros. Este é definido nesta superfície, nesta face, e o outro extremo nesta face vertical interior. Verificamos que o segmento está parcialmente fora do sólido, assim como este, não é? São três exemplos, podemos arranjar muitos mais. Portanto, vemos aqui bem os segmentos que são exteriores ao sólido e por isso é que é considerado um poliedro côncavo. Isto é, tem uma concavidade. Poliedro côncavo é aquele que tem, todo aquele poliedro tem uma concavidade. Este tem esta concavidade, o outro tinha outra concavidade. A linha 3, copie e completa a tabela seguinte usando as letras da figura. Verificar quais destes sólidos são prismas, quais são pirâmides, quais são cilindros e quais são cones. O prisma é um poliedro que é caracterizado por ter duas bases iguais, que são polígonos, né, e paralelas, e tantas faces laterais, ou que sejam paralelogramos, quanto os lados da base. Quais são eles? Deste conjunto, quais são? O sólido A, né? Já vimos as bases, é um pentágono irregular, a base oposta, e portanto depois tem tantas faces laterais quanto os lados das bases. Como as bases é um pentágono, vamos ter cinco faces laterais, né? 1, 2, 3, 4 e a de baixo 5. Depois temos o E, o cubo, né? Podemos considerar as de cima, ou as de baixo, ou as do lado. Portanto, aqui temos várias hipóteses, porque elas são todas iguais. Temos este paralelepípedo, né? Se considerarmos as bases como sendo quadradas, nós temos um paralelepípedo, né? De base quadrangular, temos a altura definida aqui. Se for ao contrário, temos as bases como retângulos e depois a altura definida pela distância entre esta face e a base oposta, né? Temos o J, já vimos também, é um octógono, a base. E pirâmides, quais são? Temos a C, né? A pirâmide é caracterizada por ter uma base que normalmente é um polígono, não é? Neste caso um polígono é um quadrilátero, deve ser um quadrado, e um vértice exterior ao plano que contém essa base. E tem tantas faces laterais, que são normalmente triângulos, quanto os lados da base. Como a base tem 4
é um polígono 4 lados, é um quadrilátero, vamos ter as 4 faces laterais. Temos o L, neste caso temos uma pirâmide que não é reta, porque esta é reta, é considerada reta porque a projeção ortogonal deste vértice coincide com o centro do polígono da base. Isto aqui fica descentrado do centro do polígono da base, significa que é uma pirâmide oblíqua. Neste caso tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, portanto é uma pirâmide pentagonal oblíqua, não é? E portanto vamos ter 5 faces laterais, temos 5 lados. Depois temos o cilindro, é um poliedro que é caracterizado por ter duas bases iguais, círculos, e paralelas, e uma única superfície lateral, que planificada é um quadrado ou um retângulo, depende da altura, né? Se a altura se tiver a mesma medida que o diâmetro, temos um quadrado, se for superior ou inferior, temos um retângulo. Depois temos este cilindro oblíquo, exatamente igual àquele, em vez de, este é reto, este é oblíquo, que isto é, o seu eixo não é perpendicular à base, este é perpendicular à base. E finalmente temos os que são cones, o sólido H. Né? O cone é portanto um poliedro que é caracterizado por ter uma base que é um círculo, né? E um vértice, e portanto uma única superfície lateral que planificada, mais à frente vamos ver que é um setor circular. Vemos nos exemplos anteriores, verificamos que fica de fora a esfera e o octaedro. Não é? Vamos visualizar a esfera. É constituída por uma única superfície curva. Ficamos com uma noção tridimensional da esfera. E vamos ver o tronco de cone. Portanto, o tronco de cone, no fundo, que é chegar a um cone e por um plano paralelo à base cortar o cone. Não é? Portanto, só ficamos com a parte abaixo do corte, como vemos aqui. Temos este plano azul que corta o cone, a parte de cima do cone desaparece, só ficamos com a superfície entre o corte e a base. Podemos fazer variar a altura, não é? E consegue-se visualizar perfeitamente o conceito de tronco de cone. Aumenta-se a altura. Se o plano passar pelo vértice, significa que não corta o cone, temos o cone completo. Não é? A partir do momento em que esse plano desce, a distância vai-se aproximando, o plano vai-se aproximando da base, nós vamos obtendo um tronco de cone cada vez com menos altura. Não é? O octaedro também. No fundo, o octaedro é um conjunto de duas pirâmides quadrangulares, ou base quadrangular, e podemos ver, podemos associar bem, se considerarmos um cubo, né, se marcarmos os pontos médios das faces, se unirmos estes pontos médios, vamos obter um octaedro. Não é? É um poliedro que tem 8 faces, 4 em cima e 4 em baixo. Cá está associando ao cubo, nós ficamos com a ideia do que é um poliedro. Não é? Temos um poliedro no interior do cubo. Poliedro apenas, isolado, sem o cubo. O cubo é inserido aqui só para ter a ideia, podemos fazer uma associação de como é que ele pode ser gerado a partir do cubo. Não é? Portanto, pontos médios das faces, unindo, temos o octaedro. Vamos então resolver o exercício número 2. Identifica os sólidos geométricos que o gelado do ruivo te faz lembrar. Portanto, será um círculo e um triângulo? Um cone e uma esfera?
um paralelepípedo e um cone, um triângulo e uma esfera? Qual destas opções corresponde à realidade? Vamos analisar. A primeira, um círculo e um triângulo. Não é. Não é porquê? Porque o círculo é uma figura plana de duas dimensões, como vemos aqui. Assim como o triângulo tem uma figura plana de duas dimensões. E nós ali não temos um conjunto de dois sólidos geométricos. Não é? Vamos passar à segunda opção. Será um cone e uma esfera? É evidente que é. Porque nós temos aqui um cone, não é? Neste caso um cone reto e um cone oblíquo, um sólido geométrico de 3 dimensões, assim como temos aqui uma esfera, também é um sólido geométrico de 3 dimensões. Portanto, temos aqui um cone e uma esfera. Vamos ver mais à frente dinamicamente esta junção entre o cone e a esfera, no GeoGebra. Vamos ver a opção C, também não corresponde, porquê? Nós temos um paralelepípedo e um cone. Um paralelepípedo é um sólido geométrico deste tipo, temos aqui um paralelepípedo reto e aqui um oblíquo, um sólido geométrico, portanto tem 3 dimensões, e o cone também tem 3 dimensões. Mas nós ali temos o cone, mas não temos o paralelepípedo, temos uma esfera. Não é? Quarta opção, um triângulo e uma esfera. Também já vimos que o triângulo é uma figura plana de 2 dimensões e a esfera de 3 dimensões. Temos a esfera, mas não temos o cone. O triângulo não é um cone. Não é? O triângulo tem 2 dimensões, um cone é um sólido geométrico de 3 dimensões. Vamos então ver a junção do cone com a esfera, em termos dinâmicos, no GeoGebra. Podemos ver aqui a parte só do cone e a esfera. A parte só aparece o cone, neste caso, a esfera. E vamos ver a aproximação e o afastamento da esfera relativamente ao cone. Né? Podemos encaixar o cone na esfera ou a esfera no cone. Né? Neste caso, temos o aspecto mesmo de um gelado, não é? Gelado. Temos de fazer variar a altura do cone, não é? E nesta situação, podemos até pôr, com medida 10, fica exatamente o cone no interior da esfera. Não é um gelado, neste caso, não é? No caso particular, de um cone encaixado numa esfera, no interior da esfera, não é? Tem um raio igual a 10 e uma altura 10, portanto encaixa perfeitamente numa esfera de raio 10. Como sabemos, a esfera é o conjunto de pontos, a reunião de uma superfície esférica com o conjunto de pontos interiores. A superfície esférica é o conjunto de pontos do espaço, cuja distância ao centro é igual ao raio. Não é? Neste caso, raio igual a 10. Vamos então ver o exercício número 3, cujo enunciado diz-nos o seguinte: legenda a figura seguinte, fazendo corresponder a cada letra um dos termos seguintes. Portanto, temos aqui vários sólidos geométricos, várias letras, e o que se pretende é saber o que é que representa cada uma dessas letras. Não é? Vamos ver caso a caso. Vamos começar pelo prisma pentagonal, portanto é um pentágono, as bases, e vamos ver o prisma pentagonal dinamicamente no GeoGebra. Portanto, vemos aqui a variação da altura do pentágono. Se tivermos um pentágono, lhe damos espessura, um polígono pentagonal, lhe damos espessura, temos um prisma pentagonal. Não é? Portanto, vamos ver quantos vértices é que tem este prisma pentagonal. Tem 5 em cima, na base superior, e 5 na base inferior, tem 10. Arestas tem 5 em cada base, 5 mais 5 e mais 5 arestas laterais, tem 15. E faces tem as duas bases e as 5 faces laterais, portanto tem 7. Não é? Portanto, podemos concluir que o A representa a base, uma das bases, não é? O B representa a aresta, neste caso uma das arestas da base, o C é uma face lateral do prisma e o D é um dos vértices. Não é? Vamos ver o prisma quadrangular. Portanto, o prisma quadrangular tem uma base que é um quadrado. Não é? Vamos ver dinamicamente no GeoGebra. Se partimos de um quadrado e se lhe demos a altura ao ponto médio, obtemos uma pirâmide, não é? Quadrangular.
Quantos vértices é que tem? Tem 4 da base e um vértice de cima, tem 5. Arestas, tem 4 arestas da base mais 4 arestas laterais, tem 8. Faces, tem a base e tem 4 faces laterais. Portanto, tem 5 faces no total. Neste caso, portanto, podemos dizer que o E representa o vértice da pirâmide, não é? O F representa uma face lateral. Faces laterais, no caso das pirâmides retas, são triângulos, não é? E são todos iguais. O G é uma aresta da base. E o H é a base. Vamos ver o seguinte, o cilindro. O cilindro também é um sólido geométrico que é constituído por uma superfície lateral e duas bases, duas superfícies planas, superfície curva. Se dermos espessura a um círculo, nós obtemos um cilindro, não é? Portanto, vemos aqui as duas bases e vemos a superfície lateral, que é um género de um tubo, não é? Tapando o tubo dos dois lados, obtemos um cilindro, conjunto dos pontos de todas as superfícies e dos pontos interiores. Portanto, o I representa a base, uma das bases do cilindro. O J representa a superfície lateral, é uma superfície curva, não é? Superfície lateral do cilindro. Vamos ver finalmente o último sólido geométrico, o cone. No GeoGebra, dinamicamente, podemos ver que o cone é constituído por uma superfície lateral e por uma base, não é? Temos aqui a base, que é um círculo, e temos a superfície lateral, que no fundo é um chapéu, não é? Tipo chapéu, não é? Sem fundo. Juntando os dois, obtemos o cone. Podemos fazer variar a altura do cone. Se a partir de um círculo, o ponto central do círculo, se lhe dermos a altura, obtemos um cone, não é? Aumentamos o raio do cone, fazemos variar o raio do cone. O cone fica mais largo ou mais estreito. Portanto, a letra K representa a superfície lateral do cone e L representa a base do cone. Vamos então ao exercício número 4, cujo enunciado é o seguinte: o sólido representado na figura faz lembrar uma bola de futebol. Quais são os nomes dos polígonos das faces deste sólido que estão visíveis na figura? Dão-nos aqui várias hipóteses: quadriláteros e hexágonos, pentágonos e triângulos, hexágonos e pentágonos e triângulos e octógonos. Vamos então ver dinamicamente a bola em termos de GeoGebra. Se repararmos, este sólido não é propriamente uma bola, não é? É um icosaedro. Está pintado de uma maneira que parece uma bola, mas se repararmos a diferença entre este sólido e a bola, verificamos que as superfícies exteriores deste sólido são planas, enquanto a bola é redonda. Portanto, quando nós dizemos aqui que os polígonos que aparecem naquele sólido são pentágonos, 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, estão a preto, e os hexágonos a branco, 6 lados. Em termos de polígono está correto, mas se pensarmos em termos de bola, nós estamos a fazer uma aproximação, não é? Porque na bola, como é redonda, é toda redonda, não é? Os polígonos aparecem aqui abaulados, não é? E portanto não são planos, não podem ser considerados polígonos. É evidente que os gomos que se constituem a bola, no seu fabrico, são planos, não é? Se vemos este gomo preto, é um pentágono planificado, não é? Assim como o hexágono também é planificado. Depois de cozido os gomos e cheio, é que ele fica com um aspecto abaulado, não é? Portanto, é preciso entender esta diferença, esta aproximação. Em termos de icosaedro, temos as faces planas. Como vamos ver, o icosaedro é formado por 20 faces triangulares, 30 arestas e 12 vértices, sendo que em cada vértice convergem 5 arestas. Podemos ver aqui o icosaedro em termos tridimensionais no GeoGebra,
e vemos que se truncarmos e se cortarmos os vértices, vamos ter aproximação à bola de futebol, não é? Retirando, como já vimos, a questão de não ser abaulado, mas ser planificado. É evidente que, em termos de bola, estas faces ficam abauladas, não ficam planas e, portanto, ficam abauladas. Porquê? Porque no interior leva uma câmara de ar que é cheia, portanto, estica, e estas faces deixam de ser planas e passam a ser curvas, não é? Mas em termos de aproximação é um icosaedro, não é? Vamos então ver o exercício número 5, que vai tratar do cone e do cilindro e os seus elementos. Na figura estão representados um cone e um cilindro, legenda à figura selecionando para cada etiqueta um dos termos seguintes. Portanto, temos aqui vários termos e queremos colocar estes termos nas respectivas etiquetas. Vamos ver primeiro o caso do cone e depois do cilindro. No caso do cone, é importante recordar que o vértice é um ponto fora do plano da base e que pertence ao cone. O eixo é o segmento reto que liga o vértice ao centro da base. Portanto, caso a base é um círculo, o centro é aquele ponto. Portanto, se o cone for reto, o eixo é perpendicular à base. Se o cone for oblíquo, o eixo não é perpendicular à base, faz um ângulo diferente de 90 graus. Portanto, a altura é a distância entre o vértice e o plano da base. É evidente que se o cone é reto, a altura coincide com o eixo, não é? Se o cone é oblíquo, a altura é inferior ao eixo, não é? Portanto, o eixo é mais comprido que é oblíquo, não é? O raio da base, portanto, é a distância que vai do centro a um dos pontos da circunferência que faz fronteira com o círculo, não é? Classificação, portanto, já vimos que temos cones retos e cones oblíquos, e as geratrizes, no fundo, são segmentos de reta cuja uma das extremidades é o vértice e a outra é um ponto da circunferência, né? Portanto, há infinitas geratrizes em cada cone. Portanto, no nosso caso, esta etiqueta aqui é o vértice, esta aqui é o eixo e esta aqui é a geratriz. No caso do cilindro, o eixo é o segmento reto que liga os centros das bases. As bases são círculos, né? É evidente que o eixo faz um ângulo de 90 graus com as bases se o cilindro for reto, mas se o cilindro for oblíquo já faz um ângulo diferente de 90 graus, né? Como vemos aqui. A altura é a distância entre os dois planos. Claro que a altura coincide com o eixo no caso de ser reto e é inferior ao comprimento do eixo no caso de ser oblíquo. Nós vemos esta distância é inferior a este comprimento do eixo. O raio é exatamente como o raio do círculo das bases, né? As bases são iguais. Portanto, já vimos que os cilindros podem ser retos ou oblíquos, né? E as geratrizes do cilindro são segmentos paralelos ao eixo. Se o cilindro for reto, as geratrizes são perpendiculares à base, né? Se o cilindro for oblíquo, as geratrizes são oblíquas relativamente à base e são paralelas ao respectivo eixo, como é evidente. Portanto, no nosso caso, esta primeira etiqueta é o eixo, não é? Estamos a tratar de um cilindro reto. Esta aqui é a geratriz e esta é uma das bases. Vamos então resolver o exercício número 6. Neste exercício são feitas afirmações sobre solos geométricos e vamos ver quais são as que são verdadeiras e quais são as que são falsas. Portanto, vamos ver uma a uma. A primeira diz: as faces laterais de uma pirâmide são sempre iguais. Esta afirmação é falsa. A afirmação é falsa porquê? Porque no caso de uma pirâmide reta, não é? As faces são triangulares e são os triângulos todos iguais. Mas no caso de uma pirâmide oblíqua, como nós vemos aqui, os triângulos são diferentes. Portanto, este triângulo é igual ao outro, como vamos ver depois dinamicamente já no GeoGebra, mas este terceiro é diferente dos dois primeiros. Certo? Vamos então ver no GeoGebra a pirâmide. E o que é que nós podemos constatar? Que numa pirâmide reta, portanto, as faces laterais são triângulos e são todos iguais. Não é? Como nós vemos aqui.
Mas no caso de termos uma pirâmide oblíqua, verificamos que as faces laterais são triângulos, mas eles não são todos iguais. Neste caso concreto, esta pirâmide triangular, estas duas faces, esta e esta, são iguais, mas a que está por trás, já vamos ver, esta aqui, esta terceira, é diferente das outras duas. Não é? Portanto, as faces não são todas iguais. Portanto, o que é que podemos concluir? Que nas pirâmides retas as faces laterais são triângulos iguais, mas no caso de pirâmides oblíquas as faces laterais são triângulos, mas não são todos iguais. Vamos à segunda afirmação. As faces laterais de um prisma são sempre paralelogramos. Isto é verdadeiro. Vemos aqui um prisma reto de base quadrada, não é? Em que verificamos que as faces laterais são retângulos. Não é? Aqui ao lado direito vemos um prisma oblíquo e também vemos pela planificação que as faces laterais são paralelogramos. Como nós sabemos, o retângulo é um caso particular do paralelogramo. Não é? Vamos ver dinamicamente no GeoGebra. Vemos então a planificação de um prisma reto. Vemos as faces laterais são retângulos. A variação da altura, se for, por exemplo, um cubo, as faces laterais são quadrados, mas o quadrado é um caso particular de um paralelogramo. Dando inclinação ao prisma, obtemos um prisma oblíquo e verificamos que as suas faces laterais são paralelogramos. Não é? Reto, oblíquo, verificamos a variação das faces laterais. Vê-se bem a variação dinâmica da alteração das faces laterais. Portanto, concluindo, o que é que nós podemos dizer? Que nos prismas retos as faces laterais são retângulos ou quadrados, iguais. E no caso de prismas oblíquos, as faces laterais são todos paralelogramos iguais. Vamos ver a terceira afirmação. A geratriz do cilindro é perpendicular ao seu eixo. Portanto, estes traços aqui são as geratrizes, quer do cilindro reto, quer do cilindro oblíquo. E verificamos que as geratrizes, quer num caso, quer no outro, não são perpendiculares ao eixo, mas são paralelas ao eixo. Não é? Portanto, estas geratrizes são paralelas ao eixo deste cilindro reto, e estas geratrizes, neste caso, são perpendiculares também ao respectivo eixo. Não é? Portanto, a afirmação é falsa. Podemos ver dinamicamente no GeoGebra. Cilindro oblíquo, as geratrizes, né, são paralelas sempre ao eixo, quer no cilindro reto, quer no cilindro oblíquo. Cilindro reto, geratrizes paralelas ao eixo e oblíquo do mesmo modo. Portanto, concluindo, o que é que nós podemos dizer? Quer nos cilindros retos, quer nos cilindros oblíquos, as geratrizes são paralelas ao respectivo eixo. Quarta afirmação, a geratriz do cone é paralela ao seu eixo. Também é falsa, não é? Quer no caso do cone reto ou do cone oblíquo, nós verificamos as geratrizes, são estes segmentos de reta que estão aqui assinalados, quer de um lado e do outro, são oblíquos relativamente ao seu eixo. Podemos ver dinamicamente também no GeoGebra. Temos um cone oblíquo, né, e as geratrizes são oblíquas relativamente ao respectivo eixo. E no caso do cone reto, do mesmo modo. Fazendo variar a altura do cone, aqui, no caso do cone oblíquo, a excentricidade dela. Portanto, concluindo, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que, quer nos cones retos, quer nos cones oblíquos, as geratrizes são oblíquas ao respectivo eixo. Vamos então resolver finalmente o exercício número 7, o último exercício deste conjunto de exercícios,
e vai tratar do paralelepípedo dividido em cubinhos. Portanto, o enunciado diz-nos o seguinte: o bolo de anos do Francisco tem uma forma de um cubo. Todo o bolo está coberto com chocolate, exceto a parte de baixo, a parte inferior. Parte-se o bolo em 27 cubinhos, iguais. Quantos cubinhos têm apenas uma face coberta com chocolate e quantos cubinhos não têm chocolate? Vamos ver a primeira questão. Se analisarmos quantos cubinhos têm apenas a face coberta com chocolate, verificamos, vamos imaginar que temos aqui o cubo, a face da frente, que é a vista de frente é esta, que é esta face aqui, apresenta apenas dois cubos com uma face com chocolate, que são estes dois de baixo. Portanto, este aqui, este de baixo corresponde a este e este de cima corresponde àquele. Portanto, estes dois cubos. Claro que temos dois do lado oposto, na parte de trás, é esta. Portanto, temos dois à frente mais dois atrás. Depois, na vista direita, que é esta aqui, temos os mesmos dois, o de baixo e este do meio, apenas com uma face coberta de chocolate, e o respectivo lado esquerdo. Portanto, à direita temos 2 e à esquerda mais 2, portanto 2 mais 2, 2 mais 2, e superiormente temos este aqui, que é o único que está coberto apenas com uma face. Portanto, no total temos 9 cubinhos. Relativamente à segunda questão, e quantos cubinhos não têm chocolate? Vamos analisar a questão por fiadas. Verificamos que na primeira fiada de cubinhos, não é? Apenas este cubo central não tem chocolate. Todos os outros têm uma ou duas faces com chocolate. Analisando a segunda fiada, verificamos que temos aqui o segundo cubinho também. E na terceira já não, porque a terceira já tem chocolate na parte de cima. Portanto, no total, existem apenas dois cubinhos que não têm cobertura com chocolate. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra a construção deste cubo com cubinhos. Portanto, temos 3. Depois temos a primeira fiada. Depois passamos à segunda fiada e à terceira fiada. Portanto, este é o cubo dividido em 3 vezes 3 vezes 3, dá 27 cubinhos. Portanto, tem uma área, tem um volume equivalente a 27 unidades de volume. Temos aqui a primeira fiada, a segunda e finalmente a terceira.